Hoje nós vamos para o nosso encontro do nosso Clube do Livro e o livro que a gente leu esse mês foi o livro Campo de Batalha da Mente, né? É um livro com muita informação sobre esse tema, que é um tema tão relevante, né? Tão importante para a gente como cristãos, para que a gente esteja preparado para as batalhas que vão vir a todo momento, né? Tá acontecendo na nossa mente. Então, eu quero começar falando que as nossas ações são o resultado direto dos nossos pensamentos, né? Se a gente tiver uma mentalidade regada por pensamentos negativos, a gente vai ter uma vida negativa. Mas se por outro lado, a gente renovar a nossa mente de acordo com a palavra de Deus, nós vamos provar o que está escrito lá em Romanos 12:2, que é a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. A gente só consegue experimentar dessa boa, agradável, perfeita vontade de Deus quando a gente tem a nossa mentalidade, a nossa mente renovada. E essa renovação é algo que a gente faz de forma consciente, de forma racional. A gente precisa escolher quais são os pensamentos que a gente dá a vez na nossa vida, né? Porque Satanás ele vai tentar construir fortalezas na nossa mente através de estratégias de engano. Ele vai falar sofismas, mentiras que a gente talvez tenha como uma verdade por conta de ser tão repetido, mas a gente precisa estar alicerçado na palavra do Senhor para a gente saber identificar o que é uma mentira e o que é a verdade que o Senhor trouxe para nós, né? E essa fortaleza, ela ela faz com que a área da nossa vida fique ali retida. A gente não consegue avançar, é como se a gente de fato estivesse em uma prisão, em um cárcere, né? Por conta desses pensamentos. E, oi? Falou alguma coisa? Não, Ah, tô. certo. A gente deve ter o conhecimento da verdade de Deus, para que a gente possa renovar a nossa mente com a palavra e usar as armas que estão lá em 2 Coríntios 10 do 4 ao 5. Se você puder, depois leia 2 Coríntios 10 do 4 ao 5. Porque são essas armas, através dessas armas, que nós conseguimos destruir toda fortaleza e toda altivez, superioridade que se levam contra o conhecimento de Deus. As armas que a gente usa não são armas carnais, não são armas que a gente acha que na força do nosso braço a gente consegue vencer, mas são armas espirituais. Está lá na palavra do Senhor, né? E a verdade, ela sempre vai ser. Oi, Bel, tá entrando aqui. Oi. Deixa eu só entrar para eu continuar. A gente já começou aqui, a gente está falando que as nossas ações são resultado direto dos nossos pensamentos, tá? E por muito tempo, por muitas vezes, a verdade ela vai ser revelada para nós através da palavra do Senhor. Mas o que que acontece? Nem sempre a gente aceita. Muitas vezes a gente é confrontado através da palavra, mas a gente cria uma barreira. E se a gente não tiver com o nosso espírito, né, pronto para aceitar essas verdades, a gente nunca vai conseguir ser liberto, porque a palavra de Deus diz que é através da verdade, do conhecimento da verdade, que a nossa mente, que nós somos libertas, né? E é um processo difícil encarar as nossas falhas, as nossas fraquezas. É difícil lidar com isso. Mas, de forma geral, as pessoas acabam justificando os seus comportamentos, falando, não foi o meu passado, não foram as coisas que eu vivi até aqui, por isso que eu sou assim, por isso que eu penso dessa forma. Mas não é isso que o Senhor deseja. Ele deseja, de fato, que a gente se permita, que a gente se arrependa e que a gente entregue a Ele o governo da nossa mente. A palavra de Deus diz, né, que nós devemos manter cativo ao Senhor a nossa mente.
para que a gente possa ser renovado, para que a gente possa deixar com que as nossas experiências que nos formaram até aqui, que não definam o nosso futuro, que não definam o nosso presente, mas que seja a própria palavra do Senhor que defina quem nós somos. E o nosso passado, ele pode explicar o porquê nós estamos sofrendo, porquê que nós estamos vivendo talvez nesse cárcere, nessa prisão na nossa mente. Mas a gente não pode usar o nosso passado como uma desculpa para permanecer escravo dele. Não é isso que o Senhor tem para nós. Ele quer renovar, fazer coisas novas na nossa vida. Ele já colocou o nosso passado, já esqueceu. A gente precisa esquecer e prosseguir. Então, uma das melhores ajudas para a gente ser livre é pedir a Deus que nos ajude. É pedir frequentemente, orar ao Senhor, Senhor, me ajuda a me livrar desses pensamentos, desses padrões que foram estabelecidos na minha mente. E uma dessas armas que a gente pode usar é a oração. Quando nós oramos, quando nós pedimos ao Senhor, nós estamos já dando um passo de fé. Você não pode vencer o seu problema, você não pode vencer essa fortaleza que foi criada na sua mente, na força do seu braço. Não é dessa forma. Você precisa ser guiada pelo Espírito Santo. Você precisa se arrepender. E a gente precisa entender que os nossos pensamentos, eles produzem frutos. Lá em Provérbios 23:7 fala que porque como você pensa em seu coração, assim você é. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós alimentamos no nosso coração, na nossa mente. Só um instante. É, porque quando a gente tem pensamentos bons, as nossas ações, aquilo que a gente vai produzir é algo bom. Mas quando a gente tem pensamentos ruins, pensamentos de morte, nossas palavras vão ser palavras de morte. As nossas ações vão nos conduzir para aquilo que a gente está pensando. E a gente precisa entender que tem muitos pensamentos que nos rodeiam a todo momento. Todo momento nós somos bombardeados por pensamentos, porque a mente ela precisa, para que a gente consiga vencer essa batalha na nossa mente, a gente precisa renovar a nossa mente, porque a nossa mente ela é treinada, né, para pensar de forma carnal. Ela é treinada para não se esforçar, para aceitar todo pensamento que vem, a gente acaba aceitando. Mas a gente precisa entender que nós temos que escolher quais são os pensamentos certos, de forma proposital, de forma intencional. Por isso que fala que uma guerra tem estabelecido na nossa mente. Porque se a gente não se posiciona, se a gente não age de forma intencional, a gente vai perder essa guerra. Não tem como. Nós precisamos escolher pensar certo. E depois da gente decidir ter uma mente como a de Deus, a gente precisa escolher continuamente, todos os dias, renovar nossa mente. São todos os dias. Não adianta a gente acreditar que hoje eu estou com a mentalidade correta, não preciso mais buscar, não preciso mais estar atenta, porque amanhã a gente cai. Amanhã a gente cai numa cilada. Porque o inimigo ele está a todo momento lançando dardos na nossa mente. E aí o que que acontece? Os nossos pensamentos eles se transformam nas nossas ações. Tudo começa na nossa mentalidade. A forma que a gente está vivendo hoje, o cenário que a gente está inserido hoje, é fruto daquilo que a gente pensou, daquilo que a gente produziu, daquilo que a gente permitiu que entrasse na nossa mente. Então, a gente precisa escolher pensamentos geradores de vida. Porque quando a gente fizer isso, as palavras certas vão seguir, as ações certas vão seguir esse pensamento. E a palavra, ela é como, ela está associada, né?
ela está tão junta do nosso pensamento que é como se fosse o osso e a medula, como fala lá em Hebreus 4:12. Não tem como a gente dissociar as palavras que saem da nossa boca dos nossos pensamentos. Tudo começa na nossa mente. E os nossos pensamentos são palavras silenciosas, que apenas nós e o Senhor conseguimos ter acesso, né? Mas quando a gente alimenta, isso vai afetar a nossa saúde, vai afetar o nosso interior, vai afetar a nossa alegria, vai afetar a nossa atitude, porque as coisas que nós pensamos são elas que constroem tudo isso. Por isso que a palavra de Deus diz que do interior do Senhor fluem rios de água viva. Quando nós temos a palavra do Senhor dentro do nosso interior, tudo começa dentro. Esses rios de águas vivas começam a fluir de dentro de nós e começa a nos limpar, começa a limpar os nossos comportamentos, começa a limpar as palavras que saem da nossa boca. É através de quando nós permitimos que a nossa mente seja cativa ao Senhor, que esses rios de águas vivas começam a fluir de dentro de nós. E uma coisa que eu te recomendo é que você não apenas pense corretamente, de forma intencional, mas que você comece a repetir em voz alta a própria palavra do Senhor, porque palavras elas são decretos. Existe um poder naquilo que a gente fala. Então, quando a gente começa a falar a palavra do Senhor em voz alta, a gente começa a decretar aquela verdade sobre a nossa vida. E aquilo dali vai se materializar. Aquilo dali vai gerar transformação. Aquilo dali vai trazer libertação. Então começa uma vez por dia, pegar a sua Bíblia, pegar um versículo naquela da Bíblia que o Senhor vai trazer à sua memória e começa a declarar em voz alta. Você vai ver a transformação que isso vai gerar em você e, consequentemente, em toda a sua vida, em tudo aquilo que está ao seu redor. Porque uma coisa a gente precisa entender: se a gente quer fazer o que a palavra de Deus diz, a gente precisa gastar tempo com ela. Não adianta você querer vir com a justificativa de que, ah, não, eu quero fazer o que o Senhor está me dizendo, mas se você não lê, se você não gasta tempo na presença do Senhor, se você não gasta tempo com as coisas que envolvem a Ele, a gente se torna mais parecido com aquilo que a gente gasta o nosso tempo. Não adianta, não adianta. Porque quanto mais tempo uma pessoa ela gasta meditando na palavra, mais ela colherá dessa palavra. Mais essa palavra vai se tornar viva. Mais essa palavra vai se tornar eficiente dentro de você. Mais você vai ter munição para quando os ataques à sua mente vier, você poder contra-atacar. Assim foi com Jesus, quando ele foi atacado, quando ele foi tentado lá no deserto pelo inimigo, com sugestões, com propostas. Qual foi a arma que o Senhor usou? Foi a palavra. A palavra, ela é a espada, né? Assim fala lá em Efésios. A palavra de Deus é a espada, ou seja, ela é a arma que nós devemos usar contra o inimigo. Se você não tem base bíblica, você vai perder essa batalha. Não adianta. Não adianta você querer vencer com outras armas essa guerra. É apenas com a palavra do Senhor que você vence todas as fortalezas que o inimigo tenta estabelecer na sua mente. Se você quiser ter sucesso e prosperar em tudo na sua vida, a Bíblia diz que você precisa meditar na palavra de dia e de noite. E outra coisa que você precisa fazer é pensar sobre o que você está pensando. Não sei se você já parou para pensar, analisar os seus pensamentos. Sabe aquele momento que talvez você esteja triste, você esteja cabisbaixo, e às vezes você nem entende por que você está sentindo aquilo. Às vezes é
As palavras que o inimigo está colocando, ou os pensamentos que o inimigo está colocando na sua mente, que está te deixando daquela forma. Você às vezes pensa que são os seus problemas, que são as pessoas que estão te rodeando, mas na verdade são os seus pensamentos. São os ataques na sua mente que está te deixando daquela forma. Porque quando a gente pensa sobre o que a gente está pensando, a gente consegue identificar quais são os pensamentos errados, quais são os pensamentos que não vêm do Senhor. Obviamente, se a gente tiver consciência, né, do que a palavra de Deus diz. Então, ele quer que a gente pense que a gente está sofrendo, que a gente está infeliz por conta das situações. Mas a verdade é que a gente está dessa forma por conta dos nossos pensamentos. Porque o diabo ele consegue controlar a sua vida quando ele consegue controlar os seus pensamentos. Não tem como. Se você conseguir vencer essa batalha na sua mente, não tem como você viver em um cárcere. Não tem como você viver em uma prisão. Você consegue romper, você consegue prosperar, você consegue viver em liberdade quando você liberta a sua mente. Por isso que esse é um tema tão importante para que a gente tenha consciência de que existe essa batalha na nossa mente. Por isso que a gente precisa alinhar a nossa forma de pensar com Deus, com a forma de pensar de Deus, com a palavra de Deus. Não tem como. Porque nós não estamos andando na palavra se os nossos pensamentos são opostos ao que ela diz. Nós não andamos na palavra se não estamos pensando na palavra. Porque olha só o que acontece, né? Um indivíduo, nós, como pessoas, a gente pode jogar fora os conceitos. A gente pode, não, eu vou me desfazer disso aqui. Mas eles voltarão imediatamente até que você aprenda a preencher o espaço vazio que você deixou quando você tira aquele pensamento. Se você não preenche com algo, aquele pensamento ele vai voltar. E ele vai voltar mais forte ainda. Ele vai voltar com mais convicção ainda. Porque a palavra de Deus diz que quando você expulsa um demônio, quando você expulsa um espírito maligno, se você não preencher a casa, ele vai ficar lá vagando. Ele vai dizer: opa, deixa eu voltar lá para ver se aquela casa ainda tem espaço para mim. E ele volta com sete, com ainda mais força. Por isso que você precisa preencher a sua casa, a sua mente com a palavra do Senhor, para que você não seja atacada ainda mais, com outros pensamentos ainda piores. Então, é, o que representa, né, quando sua mente ela está segundo a mente de Cristo. Quando você tem uma mente normal, vamos dizer assim, uma mente de Cristo, você precisa entender que uma mente ocupada, ela não é uma mente normal. Quando você está a todo momento pensando, 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 você não consegue aquietar a sua mente, assim como fala lá em Salmos, né? Aquieta a alma, aquieta a minha alma. Às vezes a gente precisa fazer isso com a nossa mente. Aquieta os pensamentos, porque a mente normal, ela precisa estar em descanso, ela precisa estar quieta, calma, confiante no Senhor, porque a mente ela não pode estar cheia de questionamentos, cheia de preocupação, cheia de ansiedade, de medo. Quando a gente está nesse estado, a gente tá sob ataque. Quando a gente está preocupado o tempo todo, pensando o tempo todo no amanhã, que aí gera ansiedade. Quando a gente está tendo pensamentos de medo, pensamentos de morte, pensamentos de negativos, a gente está sob ataque. Esses não são pensamentos do Senhor. Não são. Pode ter certeza. Então, você precisa entender que a ação correta
ela acompanha o pensar correto, para que a gente tenha ações que vão gerar vida, que vão nos fazer avançar, que vão nos levar para o caminho do Senhor. A gente precisa começar a pensar corretamente. E a gente não tem como a gente modificar o nosso comportamento sem a gente modificar os nossos pensamentos. Tem pessoas que querem modificar os seus comportamentos, querem sair de vícios, querem mudar talvez uma postura que você às vezes gosta de ficar fofocando, falando da vida das outras pessoas. Você quer mudar esse comportamento porque você já entendeu que aquilo ali não é um comportamento que agrada ao Senhor. Mas se você não mudar primeiramente a sua mentalidade, a sua mente, não adianta, porque aquilo vai continuar se alimentando e vez ou outra você vai cair novamente naquele pecado. Você vai estar daqui a pouco, quando você menos esperar, opa, já está falando da outra pessoa, porque você não mudou a sua mente. Então, o caminho para que as ações, né, pecaminosas aconteçam começam na nossa mente. Por isso que a palavra de Deus fala, Jesus falou, né, que aquele que já tiver pensamentos com uma outra pessoa já está cometendo adultério. Ele não fala, quando você tiver um relacionamento com uma outra pessoa fora do seu casamento, você está cometendo adultério. Não. Ele fala assim, no seu pensamento, você já planejou aquilo, você já pensou, você já alimentou, já começou a ação pecaminosa. Porque esse pensamento vai te levar, uma hora ou outra, a agir daquela forma. Então, você precisa lembrar que a batalha espiritual ela começa na sua mente. A mente é o campo de batalha. Nós não podemos ser passivos, omissos com os nossos pensamentos. A gente precisa ser intencional. A gente precisa ser posicionado, pensar de forma proposital. Não é algo que não está sob o seu controle. Está. E é a sua responsabilidade pensar da forma correta. E como que a gente consegue vencer esses ataques à nossa mente? A gente precisa entender, identificar qual é a natureza, qual é a causa que está gerando esse problema. A gente precisa, louvar ao Senhor em meio ao problema, mantendo a nossa mente em Deus e não no problema. Então, quanto mais a gente pensa, né? Quanto mais a gente alimenta aquele pensamento, mais cativo a gente vai ficar. Mas se a gente fixa os nossos olhos no Senhor, a gente começa a se libertar. A gente precisa pedir ajuda a Ele, orar e dizer: Senhor, me ajuda a destruir toda essa fortaleza que está na minha mente, todo pensamento que eu venho carregando, talvez de experiências passadas. Tenha tempo com o Senhor para ouvir a Ele. Ele quer falar com você, mas a gente às vezes está tão naquela ânsia de fazer, de pedir, de falar. E o Senhor precisa que a gente tenha uma mente descansada, uma mente quieta para que Ele fale com a gente. A gente precisa pedir para o Senhor nos livrar de toda seta lançada contra a nossa mente. E a gente precisa buscar sabedoria, conhecimento e liderança em Deus, porque Ele vai te dar a autoridade, quanto mais você buscar, Ele vai te dar a autoridade para destruir essas fortalezas na sua mente, porque o inimigo ele não quer que a gente tenha a nossa mente em concordância com o nosso espírito, porque nós somos corpo, alma e espírito. Quando a nossa mente, que é a nossa alma, está em concordância com o nosso espírito, a gente está blindado pelo Senhor. E Ele sabe que se a gente colocar fé naquilo que o Senhor nos falou para fazer, se a gente tiver pensamentos corretos, pensamentos positivos,
se a gente começar a crer consistentemente que a gente pode fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer, então a gente destrói todos os planos do inimigo, a gente destrói todo o ataque do inimigo. Por isso, quais são as armas que o inimigo usa? Ele usa a descrença, ele usa a dúvida para contra a nossa mente. Porque quando a gente começa a duvidar, a gente é conduzido para um lugar de desobediência. E o que que acontece? Quando a gente desobedece, quando a gente tenta fazer as coisas da nossa maneira, Deus ele não vai estar com a gente naquele negócio. Ele não vai estar nos conduzindo. Não adianta. Para que o Senhor ele nos conduza, para que o Senhor ele nos transforme, nos liberte, a gente precisa estar debaixo da obediência. A gente precisa estar debaixo da palavra dele. E você não pode ser mais passiva com a sua mente. Você precisa começar a escolher os pensamentos que estão na sua mente. Porque você precisa entender que o diabo ele apenas vai desistir de atacar a sua mente, de atacar a sua vida, quando ele entender que você não vai se render. Quando ele entender que você está posicionada, você está com um governo sobre a sua mente, você está blindando a todo momento, porque os pensamentos errados eles vão vir a todo momento. Não adianta a gente achar que a gente vive, né, num mundo das maravilhas. Não adianta, eles vão vir. Os ataques eles vão vir. Mas somos nós que precisamos decidir o que que a gente vai pensar, o que que a gente vai alimentar. É o medo, é a ansiedade, é a dúvida, ou é a confiança, a coragem, a fé, a ousadia. E a gente só pode fazer, a gente só consegue ganhar essa batalha, como eu falei, se a gente tiver alicerçado no Senhor, na palavra. A palavra ela é o nosso manual, a palavra ela é o nosso instrumento. A palavra é aquilo que nos guia. Não adianta a gente acreditar que a gente consegue na força do nosso braço. E é isso que eu anotei no geral do livro. Foi isso, foram essas as anotações. Tem ainda mais coisas, tá? A última parte do livro ainda fala sobre a questão das mentalidades de desertos, mas eu acho que ia ficar muito longo. Então, eu acredito que essa parte já trouxe bastante informação para a gente, trouxe bastante munição, vamos dizer assim, para como nós devemos nos comportar, o que que nós precisamos, é, quais são as armas que nós devemos usar, né? A oração, a palavra do Senhor. E é isso. Quer falar alguma coisa, tá? Nossa, muito bom. Esse livro é muito bom, né? E eu também tenho pensado sobre isso. Deus tem falado muito comigo sobre isso, sobre a palavra, né? E da gente, às vezes a gente sabe o versículo, a gente já leu, só que a gente não tem declarado ele, né? A gente não tem falado. Então não é só ficar aqui na mente, né? Mas também falar. Sabe o que acontece? Por que que isso acontece? Na verdade, nós não fomos instruídos a isso. E os israelitas, eles têm esse costume, porque eles têm a Torá oral, não apenas a escrita. Então, eles têm o costume de começar a declarar a palavra, né? E nós não, nós cristãos, fomos acostumados a apenas ler, né? Ler a palavra, mas a gente precisa retomar esse hábito, que é o hábito de declarar, porque a nossa palavra é um decreto, e principalmente a palavra do Senhor sobre a nossa vida, né? Não, exatamente. E aí eu tenho voltado a essa prática, né? De declarar e de falar. E uma coisa também que você falou, que aí eu anotei aqui, começou a vir muito na minha mente muitas coisas. É sobre a gente escolher ter a mente como a de Deus diariamente, né? Porque às vezes a gente pensa assim, a própria palavra já diz, né? Ah, a gente tem a mente de Cristo. Aí foi até o versículo que eu anotei aqui, né? Nós temos a mente de Cristo.
Mas aí o que que eu tenho feito com a mente de Cristo que eu recebi, né? Será Uhum, que eu tenho, como que eu tenho a mente de Cristo e tenho pensado contrário à palavra dele? Tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a anotar sobre isso, né? Então, assim, se eu diariamente eu preciso empregar um esforço, empreender um tempo para poder ter a mente como a de Deus, mas eu já recebi a mente de Cristo, como o apóstolo Paulo fala. Esse texto ele está em 1 Coríntios 2, 12. Então, assim, a gente já recebeu a mente de Cristo, mas e por que que a gente está pensando fora daquilo que Cristo pensaria, né? E é uhum. muito louco. Mas é É, porque é um empregar diário. é por Tem que isso que empregar. fala, né? Que a gente precisa renovar a nossa mente. E a gente Uhum, acha que esse fato de renovar é uma vez só. Mas, na verdade, o Senhor está falando aquilo para que a gente renove todos os dias, porque o ataque ele vai vir todos os dias. E é muito incrível se a gente não tiver essa consciência, a gente não entende quando os pensamentos contrários vêm. A gente acha que é normal, né? Que são as situações, poxa, meu esposo me estressou e eu estou agindo dessa forma, mas na verdade começou lá na sua mente e você não percebeu. é verdade. E aí, se eu estou diariamente protegendo a minha mente, eu estou atenta a isso, né? Uhum, Muito bom. exatamente. Pronto, eu vou pausar aqui, tá? Para a gente encerrar só com uma oração. Deixa eu